Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para essa aula. Você está prestes a ver uma aula do meu programa mais avançado para consultores e consultoras ambientais ou futuros consultores ou consultoras ambientais. Para você que não me conhece, eu sou o Lion, sou consultor ambiental há mais de 8 anos e hoje eu uso a internet, uso o canal do YouTube, a minha página do Instagram para ajudar outros profissionais ambientais que querem criar sua própria consultoria ambiental ou que já tem a sua consultoria ambiental e quer ampliar, quer aumentar o seu faturamento, quer aumentar os seus resultados. A partir de agora, você vai ter acesso ao meu melhor conteúdo, às melhores aulas do meu programa mais avançado de mentoria. Então, olha, aproveita o conteúdo, pega papel e caneta e no final dessa aula eu tenho uma surpresa para você que ficar até o final. Fechou? Então, bora lá para o conteúdo. Hoje a gente vai ver dois pontos que são fundamentais para você estruturar toda a sua estratégia de prospecção. A partir desse momento da mentoria, nós vamos focar muito em prospecção, em captar mais projetos, captar mais clientes, tá? Por quê? Porque na sessão anterior, a gente focou em falar sobre como você deve estruturar o seu negócio de consultoria ambiental, mesmo que você seja autônomo. É necessário você ter uma estrutura comercial, que eu expliquei na primeira sessão, para que você saiba exatamente quais são as atividades necessárias e cada etapa necessária para você captar clientes, e não só captar, mas também fidelizar esses clientes. Então, a gente falou muito sobre isso, inclusive eu falei sobre as 3 formas que existem para você captar clientes novos para a sua consultoria ambiental. A gente falou sobre isso, falou sobre o outbound, que é uma das formas, falou sobre o inbound, que é outra forma, e falamos sobre o network, indicação, explicamos como é que funciona cada uma dessas formas, e a partir desse momento a gente vai focar na primeira forma que eu expliquei, que foi o outbound. O que é o outbound? Tem aqui no material explicando. Outbound é prospecção ativa, tá? Ou seja, é quando você estipula uma lista de potenciais clientes, de pessoas que você quer prestar serviço. É importante você definir para quem você vai prestar seu serviço de consultoria ambiental. Existem vários tipos de serviço de consultoria ambiental. É importante você definir quem é a pessoa que você vai prospectar. E a partir dessa lista a gente faz um processo de funil de vendas, que é justamente a jornada que vai levar essa pessoa, que é uma pessoa anônima, ou seja, não te conhece, até se tornar um cliente sua. Existe um processo que você precisa estruturar para isso. E cada um estrutura o seu processo de acordo com as características que você tem, de acordo com a localização que você está. É por isso que na mentoria a gente faz coisas personalizadas, porque cada um vai ter seu processo de prospecção, e a ideia da mentoria é a gente personalizar isso para cada mentorando, tá? Então, hoje a gente vai focar na parte mais importante de um processo de prospecção, que é perfil ideal de cliente e como formar listas de prospecção, tá? Para dar um reforço nessa recapitulação, a gente viu na sessão anterior como montar a sua estrutura comercial interna. Então, quem tem acesso à gravação da sessão anterior tem lá todo o passo a passo de como é que você monta, quais são as etapas de uma estrutura comercial, a inteligência comercial, o CRD, o closer, qual é a função de cada pessoa, de cada etapa dessa, para você trazer mais clientes para o seu negócio, para você captar clientes, para fazer serviço de consultoria ambiental. A gente falou sobre como estruturar um funil de venda, como estruturar seu funil de vendas de acordo com o tipo de geração de demanda que você vai usar. Por exemplo, eu expliquei na sessão anterior, se você usa anúncios para captar clientes, como é o caso de algumas pessoas que estão aqui, que eu já sei. Se você usa anúncios no Google, no Instagram para captar clientes, existe um funil próprio para isso, ou seja, uma estrutura que vai transformar um não cliente, uma pessoa anônima, em um cliente através de anúncios. Existe uma estrutura. Se você vai usar a prospecção ativa, que é o outbound, que a gente vai falar nessa mentoria, nessa sessão de hoje, existe um outro funil para isso, tá? Que é justamente essa jornada para transformar anônimos em clientes. Então, a gente falou sobre isso. Inclusive, tem uma terceira forma, que é a indicação / network. Se você quer usar indicações e formação de parcerias para captar clientes novos, existe uma estrutura, existe um funil para isso. E na primeira sessão eu expliquei exatamente como é que você faz isso, tá?
Então, tem a gravação dessa primeira sessão, eu vou disponibilizar para o pessoal que está aqui, e vocês podem revisar como é que se faz esses funis. A gente vai falar sobre isso aqui também nessa sessão, tá? E a gente falou também como estruturar o seu funil de fidelização de clientes. Nessa primeira sessão, eu mostrei para vocês que é mais importante você se preocupar em fidelizar os clientes que você fecha do que você estar toda hora fechando contratos novos, tá? Um cliente novo, ele custa em torno de 7 vezes mais caro do que um cliente que você já tem. Porque quando você fecha um primeiro cliente, aquela pessoa já depositou a confiança, você já tem a oportunidade de prestar um serviço para aquele empreendedor. Então, já existe uma ponte de confiança criada. E essa ponte de confiança criada gera oportunidade de novos acordos, novos contratos, e aí é que acontece a fidelização. E a fidelização não é algo aleatório. Muitos consultores ambientais cometem o erro de achar que a fidelização acontece de forma 100% aleatória. Então, você presta um serviço e a fidelização vai acontecendo. Não é assim, existe um processo para você fidelizar um cliente. E é muito importante que você saiba fazer esse processo de fidelização para que você não fique dependendo toda hora de estar captando cliente novo. Captar cliente novo é mais difícil, é mais trabalhoso. Geralmente vai demandar mais investimento da sua parte, não só de dinheiro, mas de tempo. Então, se você tem a habilidade de fidelizar um cliente, a tendência do seu negócio é que vai depender cada vez menos de você estar captando cliente novo. E o seu faturamento vai se manter alto, vai se manter dentro das metas que você estipula, mesmo que você não capte mais nenhum cliente novo. Porque os próprios clientes antigos, eles vão continuar te dando receita, vão continuar te dando faturamento e vão continuar te indicando para outras pessoas. Então, esse é o modelo ideal de uma consultoria ambiental que é sustentável em termos financeiros. Uma consultoria ambiental lucrativa ao longo do tempo. É uma consultoria ambiental que se preocupa cada vez menos em captar mais clientes e cada vez mais em tornar aqueles clientes fiéis a você. Essa é a estrutura que vai fazer você viver do seu negócio, de faturar de 20 a 30 mil reais por mês. E na primeira sessão, a gente falou muito sobre isso, tá? O que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai focar nos 2 pilares de um processo de prospecção. A gente vai falar muito agora detalhadamente sobre prospecção a partir de agora, que é como definir o seu perfil ideal de cliente na prática, ou seja, como você define um segmento de mercado que está dentro dos serviços que você presta, que tem a capacidade de dar o retorno que você quer ter estrategicamente na sua consultoria ambiental. Então, você pode dizer, Laio, eu quero ter um faturamento de 20 mil reais por mês de forma consistente até junho de 2022. Essa é uma meta 100% possível de ser atingida, porque a gente está falando aqui de serviços técnicos. A gente está falando aqui de um serviço de consultoria que já tem um alto valor percebido. Então, a gente está falando aqui de contratos que podem ser fechados na casa dos 5 dígitos, 10, 15 mil reais, desde que você ofereça seus serviços para a pessoa certa, para o tipo de empreendedor que vai ter, por exemplo, essa capacidade de investir esse dinheiro na empresa dele, em serviços ambientais, de licenciamento, de elaboração de projetos, de acompanhamento de projetos, de processo de licenciamento. Então, é só uma ideia para você começar a entender esse conceito de perfil ideal de cliente. Qual é o tipo de segmento que eu vou dedicar um esforço para prospectar, que vai me fazer chegar na minha meta de faturar 20 mil por mês até junho, de faturar 30 mil reais por mês até junho. O objetivo dessa mentoria é ensinar você a ter esse resultado, de 20 a 30 mil, pelo menos de 20 a 30 mil reais por mês. E eu não estou falando de um contrato, você fechar 20 mil reais em um contrato e no outro desse mês e no outro mês você não saber nem se você vai fechar ou não. Estou falando de forma consistente, de forma sustentável ao longo dos anos, tá? Então, começa por aí. Esse é o alicerce que você tem que construir para chegar nessa meta. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar como construir listas de prospecção.
Mas por que é importante construir listas de prospecção? Vou até dar uma resumida aqui também em algo que eu falei muito detalhadamente na sessão 1, na primeira sessão, que foi há 15 dias atrás. A gente viu na primeira sessão que é muito importante a gente construir funis de vendas para que a gente consiga ter um processo de captação de clientes eficiente. É extremamente importante. E dentro desse conceito de funil de venda, eu mostrei para vocês também que um funil de vendas depende diretamente da forma de geração de demanda que você vai escolher optar no primeiro momento. Então, existem várias formas de você captar. Existem basicamente 3 formas de você captar clientes: prospecção ativa, que é o outbound; anúncios, que é uma prospecção mais passiva, que é o inbound; e através de indicação, ou seja, algum cliente te indica uma empresa ou um parceiro seu de uma área diferente da sua te indica algum cliente para você fazer um trabalho. Existem basicamente essas 3 formas. Você vai ter que escolher uma dessas formas para você começar a prospectar. Ou seja, para você fechar novos projetos para a sua consultoria ambiental de forma autônoma, tá? Então, nesse momento, a gente vai focar no outbound, que é a prospecção ativa. Por quê? Primeiro, você não paga nada para você fazer uma prospecção ativa. Geralmente, você só precisa de um telefone e você precisa de um computador para mandar alguns e-mails. E você precisa ter conhecimento para isso, que você vai aprender na mentoria, tá? Então, eu sempre indico que comece com outbound, principalmente se você está ali começando a sua consultoria ambiental, ok? Num processo de funil de vendas, ou seja, na jornada onde um anônimo se transforma em um cliente, isso é um funil de vendas, tá? No outbound, a gente tem essa estrutura básica. Por exemplo, começa com um anônimo. A partir desse anônimo, você faz uma lista de prospecção. O que é essa lista de prospecção? É uma lista contendo dados de empreendimentos que são empreendimentos que você vai prestar o serviço. Por exemplo, se você quer prestar serviço para uma indústria, você vai fazer uma lista das indústrias que estão no seu raio de ação, que a gente falou isso na primeira sessão também, para você estipular um raio de ação do local que você está até onde você pode prestar serviços, tá? Então, você vai fazer uma lista disso para que sirva como ponto inicial do seu funil, para que aquela lista, aqueles empreendimentos, alguns deles sejam seus futuros clientes. Então, tudo parte de uma lista. Você tem que criar uma lista de prospecção. E essa lista de prospecção você só consegue criar se você tiver o seu perfil ideal de cliente, porque a lista vai ser de clientes que estejam dentro do seu perfil ideal de cliente, que a gente vai aprender a montar hoje. Depois que você tem essa lista, que são os leads, que são esses dados, esses empreendimentos, esses prospects, tá? Você vai fazer um contato com essa lista. E esse contato, ele vai ser relacionado a um plano de abordagem. Vocês vão fazer um plano de abordagem, ou seja, como vocês vão entrar em contato com esses empreendedores dessa lista. Inclusive, esse vai ser o tema da nossa próxima sessão de mentoria, como estruturar um plano de abordagem eficiente para você aumentar sua taxa de conversão, ou seja, você aumentar a quantidade de contratos fechados dentro de uma lista, ok? Então, você vai fazer um contato, você vai fazer uma abordagem. Dessa abordagem, a função de um contato de prospecção no outbound é fazer uma reunião, é marcar uma reunião, porque não tem como você vender um serviço de consultoria ambiental por telefone nem por e-mail. Você agenda uma reunião, ok? E nessa reunião você vai fazer um diagnóstico do empreendimento para saber o que realmente ele vai precisar, saber exatamente quais tipos de serviços você vai oferecer para aquele empreendedor, o que ele realmente está precisando. A grande chave de você ter sucesso em fechar contratos é você elaborar uma proposta que seja personalizada para aquele caso, e você só consegue fazer isso se você for até o empreendimento, se você se reunir e conversar com esse empreendedor. Então, você vai fazer um diagnóstico e uma qualificação para você saber se realmente você pode ajudar aquele empreendedor a resolver aqueles problemas que ele tem. Isso é um processo de qualificação, e existe um padrão para isso, existe uma estrutura para isso, que a gente vai ver na próxima sessão de mentoria. E, por último, uma negociação. Quando você já tem um diagnóstico, ou seja, você já sabe o que ele vai precisar,
Você já sabe se ele está qualificado para receber. Por exemplo, ele tem o orçamento do seu serviço, você vai fazer um licenciamento de uma indústria. Você precisa saber se ele vai ter o orçamento daquele serviço que você vai fazer. Isso a gente faz através de um processo de qualificação. Existe uma estrutura para isso que vocês vão aprender. E através disso, se ele for qualificado, você vai fazer uma proposta. A gente só faz proposta para empreendimentos qualificados. Por que que muita gente recebe não nas propostas? Por que que muitos consultores ambientais ficam frustrados porque não conseguem receberem sim? Muitas vezes porque não fazem uma qualificação e oferecem uma proposta para alguém que não está qualificado para receber aquela proposta. Então, quando você faz um diagnóstico e uma qualificação de uma forma correta, suas chances de receberem um não diminuem muito, porque você só faz uma proposta para aquelas pessoas que estão qualificadas a receber aquela proposta. Pessoas que têm o orçamento, pessoas que têm o poder de decidir se vai contratar ou não, pessoas que têm a necessidade daquilo realmente, tá? E pessoas que estão precisando daquilo de forma urgente. Então, você faz esse mapeamento na reunião e se realmente o cliente passar nessa qualificação, aí você apresenta a proposta. Dessa forma, você aumenta mais de 70% a sua taxa de conversão em contratos, que aí vai ser na negociação. E dessa forma, nesse funil, você tem um anônimo sendo transformado em cliente. Tá? Essa é a estrutura para você captar clientes através de uma prospecção ativa, por telefone, por e-mail, e a gente vai falar sobre isso em detalhes a partir de agora, tá? Lá, importante. Antes de eu explicar para vocês como fazer um perfil ideal de cliente, como estruturar um perfil ideal de cliente, é importante que vocês entendam o conceito. Eu já falei aqui vários aspectos sobre perfil ideal de cliente. Eu imagino que vocês até tenham um conceito bem desenhado do que seria isso, tá? É importante que vocês entendam que é um erro muito grave vocês começarem a prospectar sem ter esse perfil bem definido. Vou tomar o exemplo do Leonardo, daqui no início da nossa mentoria. Ele falou, não, o que aparecer a gente vai pegando, tal. Esse pensamento é o pensamento da maioria dos profissionais que entram na consultoria. Não tem um perfil definido. E o que acontece? Isso faz com que o processo de prospecção seja muito difícil, porque você não consegue criar autoridade num só segmento, porque você não consegue entender quais são os reais problemas que aquele segmento tem, você não consegue oferecer uma proposta personalizada, porque você não tem um tipo ideal de cliente que você está atrás, você não consegue ter previsibilidade de precificação. Por exemplo, se você tem uma meta de faturar de 20 a 30 mil reais por mês até junho de 2022, como é que você vai atingir essa meta se você não sabe nem uma previsão de precificação de um serviço para você fechar? Você não sabe nem quantos contratos você precisa fechar para poder chegar nessa meta. Então, por isso você tem que definir um perfil ideal, para que você tenha algo plausível para chegar nas suas metas. Então, o que é o perfil ideal de cliente? O perfil ideal de cliente é o perfil de cliente que corresponde ao seu nicho de atuação, aos problemas que você resolve, aos benefícios que você oferece e às metas financeiras que você tem. Então, dentro da consultoria ambiental, você tem vários nichos de atuação. Você pode atuar na área de saneamento, você pode atuar na área de gestão ambiental, com um sistema de gestão ISO 14001, sistema de gestão integrada, por exemplo. Você pode trabalhar na área consultoria jurídica, tem vários advogados que são consultores ambientais, mas são da área jurídica, respondendo multas, atuação. Tem o nicho de licenciamento ambiental, que é um nicho que eu sempre indico, porque tem muitas oportunidades de atuação. Então, tem vários nichos, você precisa escolher o seu nicho. Qual é o nicho que você vai atuar? Onde é que você vai focar a energia nesse primeiro momento? Lá, depois que eu escolher um nicho, eu tenho que viver a minha vida inteira naquele nicho? Não. Mas para você começar, você precisa escolher um nicho. E quando você aprende a se desenvolver em um nicho, você aprende a se desenvolver em qualquer outro nicho. Porque você pega aquilo que deu certo e adapta para outras situações. Eu conheci muitos alunos consultores ambientais que não necessariamente queriam começar com licenciamento, mas eles usaram o licenciamento como ponto de partida e se desenvolveram nesse nicho, começaram a faturar seus 20, 30, 40 mil reais por mês e aí migraram para outro nicho.
E eu conheço consultores ambientais que até hoje estão no nicho de licenciamento. Eu, por exemplo, só atuo com licenciamento ambiental desde quando eu comecei na consultoria ambiental. Ok? Então, você precisa começar com algum foco. Qual é o seu foco? Qual é o trabalho que você gosta de fazer, que você tem habilidade para fazer? Qual é o trabalho que você acha que tem um potencial de retorno financeiro no seu raio de ação, na sua cidade, nas cidades vizinhas? Você precisa definir isso. E aqui eu estou recapitulando coisas da primeira sessão. Quais são os problemas que você resolve? No caso do licenciamento ambiental, quais são os problemas? O problema do empreendedor não querer sofrer penalizações, o problema do empreendedor querer vender seu material, independente de qual mercado for, que sem uma licença ele não consegue, o problema que o empreendedor tem de não conseguir expandir o seu negócio, porque o negócio sem licença ele não pode fazer campanhas, ele não pode divulgar, então ele fica preso. Então são vários problemas que o licenciamento ambiental resolve. Qual é o problema que o seu serviço, que o seu nicho resolve? Quais são os problemas que as empresas que estão no seu nicho têm que você resolve? Então, isso vai ser importante para você definir o seu perfil ideal de cliente. Aos benefícios que você oferece. Por exemplo, no licenciamento ambiental, eu ofereço o benefício de um empreendedor ter segurança de que o empreendimento dele está 100% legalizado. Eu ofereço o benefício do empreendedor poder ir no banco, fazer um financiamento, pedir uma linha de crédito, e na hora que o banco pedir a licença, ele vai ter a licença dele. Eu ofereço o benefício do empreendedor não ter medo de denúncias de concorrente. Então, ele pode divulgar o seu serviço, ele pode aumentar o preço do produto dele, por exemplo, se ele quiser. Ele pode expandir o seu negócio sem ter medo dos concorrentes, porque ele está licenciado. Então, esses são os benefícios que eu ofereço para o meu perfil ideal de cliente. Então, você precisa adaptar isso para o seu mundo, para o seu universo também. E quais são as metas financeiras que você tem? Isso é muito importante. Se você quer faturar de 20 a 30 mil reais por mês até dezembro de 2022, por exemplo, você precisa considerar isso no tipo de serviço que você vai prestar. Você acha que é mais fácil você fechar 30 contratos de R$ 1.000 em um mês ou 3 contratos de R$ 10.000 em um mês? Ou 2 contratos de R$ 15.000 em um mês? Isso está totalmente relacionado na definição de para quem você vai oferecer seu serviço. Existem empreendimentos que têm um poder de investimento maior do que outros. Quando você vai prospectar, por exemplo, uma indústria de médio porte, ele tem um poder de investimento maior do que, por exemplo, uma oficina de funilaria e pintura, uma empresa de revenda de gás, uma empresa, um lava-jato, uma empresa de pequeno porte. Então, você precisa ter tudo bem alinhado com as suas metas. Se você quer escalar o seu negócio, você tem que olhar mercados mais que têm um poder de compra maior, extração mineral, indústrias, revenda de combustíveis, derivados de petróleo. São mercados que podem te oferecer mais potencial. Mas aqui nessa sessão a gente vai aprender como definir isso de uma forma bem técnica, bem estratégica. Inclusive, vocês vão ter a oportunidade de discutir sobre isso. A maioria de vocês já tem clientes, então eu vou querer ouvir também o feedback de vocês com relação aos clientes que você tem, se realmente está certo, está estratégico vocês estarem focando nesse tipo de cliente ou não. É importante que vocês pensem nisso se vocês querem faturar de 20 a 30 mil reais por mês como autônomos no seu próprio negócio, ok? Beleza. Então, quando eu falo nicho de atuação, eu estou falando o seguinte: quais são as empresas ou instituições que fazem parte do seu nicho? Nicho de licenciamento ambiental, por exemplo, são empreendimentos licenciáveis. A grande maioria dos empreendimentos são licenciáveis. Então, você tem indústrias, você tem postos de combustível, você tem processos de extração mineral, você tem revenda de combustível, enfim, são vários e vários tipos de exemplos de empreendimentos que precisam de licenciamento ambiental. Dentro do seu nicho, se você não é da área de licenciamento ambiental, quais são as empresas ou instituições? A Paola, que é uma das mentoradas, ela trabalha com serviços públicos. Então, ela está no nicho de prestar serviços para prefeituras, para instituições públicas ou então de economia mista. Então, dentro do nicho dela, ela elabora projetos, elabora, enfim, os trabalhos que ela elabora dentro desses segmentos. Então, esse é o nicho de atuação dela. Quais são os problemas e dores
que esses empreendimentos têm. Você precisa saber disso. No licenciamento ambiental, dei vários exemplos aqui. Dentro do seu segmento, você precisa entender quais são os problemas que essas empresas têm, que você pode resolver, porque é isso que vai definir a eficiência do seu processo de prospecção. Você precisa definir bem isso. Inclusive, é isso que vai definir quanto que você vai cobrar no serviço. Muitos consultores ambientais, eles se sentem frustrados pela prostituição do mercado de consultoria. E quando algum aluno me pergunta sobre isso, eu falo o seguinte, cara, não existe prostituição no mercado de consultoria. Existe prostituição em todos os mercados que você imaginar, do menor ao maior. E mesmo assim, isso não impede de ter empresas grandes e empresas pequenas. Isso não impede de ter empreendedores que têm grandes resultados, que conseguem crescer, e empreendedores que nunca conseguem crescer. Em todos os mercados vai ter isso. Uma das formas de você não deixar que a prostituição na consultoria ambiental, por exemplo, afete as suas metas, é você definir um bom perfil ideal de cliente que tenha problemas reais, dores reais, que tenha urgência em resolver essas dores e que você tenha uma solução para eles, que eles estejam dispostos a investir naquela solução. A maioria dos consultores oferece seu serviço para todo mundo, velho. E aí acaba que sempre é vencido pelo preço, porque o cliente não vê algo personalizado para ele, porque você oferece serviço para todo mundo. Você nunca consegue executar um excelente trabalho se você quer fazer tudo para todo mundo. Quando você escolhe um segmento, você consegue se especializar naquilo e você começa a ser visto com mais autoridade. E as pessoas tendem a pagar mais por pessoas que são mais autoridade naquele assunto. É como, por exemplo, o exemplo da medicina, os médicos. Você fazer uma consulta com um médico que faz coisa geral, um consultor geral, é bem mais barato do que você ir no especialista naquele assunto, que estudou mais para aquilo, que é especialista naquele assunto. Inclusive, as pessoas procuram mais especialistas, na maioria dos casos. Então, você precisa ter essa visão na sua consultoria ambiental. Na consultoria ambiental também existe isso. A vantagem nossa é que a gente não precisa necessariamente ter vários diplomas de especialização. A gente só precisa escolher um nicho e ser bom naquele nicho. E fazer as pessoas perceberem isso. As pessoas que estão naquele nicho, as empresas que estão naquele nicho. Aí você consegue fechar contratos maiores. Você não se importa com o que o seu concorrente está cobrando. E o cliente ele paga mais para você. Porque ele vê que você tem um serviço diferente, com mais autoridade, com mais personalização daquele serviço, tá? Então, o segundo ponto é esse. Quais são os benefícios que você oferece? Quais são as soluções que você oferece para essas empresas? Você só oferece uma licença para ela? O que você oferece a mais para aquela empresa de benefícios? Os benefícios também têm um peso enorme na hora de você fazer um contrato, uma precificação. Quais são os benefícios que você oferece? Você oferece o benefício dele ter economia de recursos? Você oferece o benefício dele ter mais tranquilidade dentro dos processos da empresa dele? Você oferece o benefício dele poder fazer uma divulgação, uma expansão da empresa dele, sem se preocupar com os concorrentes? Quais são os benefícios? E a gente vai falar sobre isso aqui. E metas financeiras. Quanto você quer faturar até junho? Coloque isso no papel. Eu quero faturar X mil reais por mês até junho. Tem que ser um dos pontos iniciais para você estruturar o seu processo de prospecção. Quanto é que você quer faturar por mês? Muitos consultores nunca nem pensaram nisso. Não, o que vier dá certo, o que der certo, o que eu fechar dá certo. E isso é que faz muitos consultores desistirem da sua carreira. Não ter metas e plano de ação definidos. E nessa mentoria, eu criei essa mentoria justamente para isso, para ajudar vocês a terem esse plano de ação. Certo, eu quero faturar de 20 mil reais pelo menos até junho. Então, vamos lá. Qual é o plano de ação que a gente vai usar? A gente vai usar esse plano de ação aqui. O perfil ideal de cliente vai ser esse, você vai abordar dessa forma, na reunião você vai falar isso, e os contratos você vai fechar nessa perspectiva de preço. Esses vão ser os contratos que você vai buscar fechar, para que até junho você tenha fechado X contratos num valor médio de X mil reais. Aí lá você vai ter seus 20 mil reais por mês de faturamento. É assim que a gente cresce a nossa empresa de consultoria.
ambiental, com estratégia e com plano de ação. Mas por que é tão importante definir um ICP de forma detalhada? Primeiro, porque você aumenta a sua taxa de conversão. Falei para vocês aqui que é importante ter um funil. Dentro de um funil, um dos principais indicadores de desempenho vai ser a taxa de conversão. Lion, o que é essa taxa de conversão? Quantas pessoas eu preciso entrar em contato para fechar um contrato? Se eu precisar ligar para 100 pessoas para fechar um contrato, a minha taxa de conversão é de 1%. Então, é uma taxa muito baixa. Dentro da mentoria, vocês vão aprender a ter pelo menos uma taxa de conversão de 30% a 40%, entre 20% e 40%. Ou seja, de cada 100 pessoas que, hipoteticamente, vocês entrarem em contato, pelo menos 30 acordos, 30 contratos vocês vão fechar. E isso é uma boa taxa de conversão. E tudo isso é definido através de cada etapa do processo, desde a definição do perfil ideal de cliente, que a gente vai ver hoje, até as formas de abordagem, qualificação e precificação nos contratos. Então, quando você define um perfil ideal de cliente, isso aqui, a ICP é uma sigla americana que o pessoal define como perfil ideal de cliente, eu coloquei assim porque se vocês virem em algum local ICP, vocês já vão ligar como perfil ideal de cliente, ok? Então, quando você define um tipo de segmento, você consegue se especializar naquele tipo de segmento, saber quais são os problemas, os exatos problemas que ele tem, as exatas dores que ele tem, que você resolve, os benefícios que ele está buscando, quais são os serviços que eles precisam. Você consegue se especializar nesses serviços e você consegue transmitir mais autoridade. E dessa forma consegue aumentar a sua taxa de conversão. Então, você tentar fechar com todo tipo de empreendimento dificulta sua taxa de conversão. Você consegue fechar um contrato aqui, outro ali, mas você não consegue fazer isso de forma consistente. E você acaba guerreando por preço. Você acaba guerreando por preço. Quando você define um segmento, na prospecção você fala, eu trabalho especificamente com esse tipo de empreendimento. Olha, eu já atendi vários empreendimentos como o seu. A pessoa sente que você é a melhor pessoa para cuidar do empreendimento dela. Isso são técnicas de abordagem, que a gente vai ver na próxima sessão. Mas, para isso, vocês precisam ter essa ideia de perfil ideal de clientes. Aumenta a taxa de conversão. Você não precisa entrar em contato com tantas pessoas para fechar a sua meta de contratos para chegar no faturamento que você quer até junho. Ok? Você não precisa esforçar tanto. Você não precisa... Você faz tudo de forma estratégica. Segundo motivo, aumentar a eficiência de fidelização. Quando você foca em um tipo de empreendimento, você tende a ser um especialista naquilo. Você tende a entender tudo que aquele empreendimento precisa. E uma coisa muito importante que eu falei na primeira sessão, que eu vou falar agora, que se eu fosse vocês eu anotava, é o seguinte: nenhum serviço pontual vai ser suficiente para resolver todos os problemas do seu perfil ideal de cliente. Nenhum serviço pontual vai ser suficiente para resolver. Então, ele pode até te procurar, por exemplo, para fazer um PGRS. Ele pode até te procurar, por exemplo, para fazer um CTF do IBAMA, para fazer um licenciamento, mas nunca esse serviço pontual vai resolver a vida dele. Pelo contrário, muitas vezes, quando a gente termina um ciclo, resolve um problema, surgem outras necessidades depois. Por exemplo, quando você faz um PGRS, você tem que executar esse PGRS. Então, surge uma nova necessidade. Quando você faz um licenciamento, tem as condicionantes da licença. Você tem que fazer o quê? Atender às condicionantes. Então, surge uma nova oportunidade. Quando você faz o CTF, tem os RAPs, que são os relatórios anuais. Então, gera uma nova necessidade de acompanhamento. Então, a solução que vai resolver o problema do seu perfil ideal de cliente é um acompanhamento. Muitas vezes você começa com um pontual, você começa com um serviço pontual, e desse serviço pontual você transforma em serviço de acompanhamento. Por quê? Porque para você fechar um acompanhamento, você tem que ter um nível de confiança bem mais desenvolvido com o cliente do que num serviço pontual. Então, nos primeiros momentos, a estratégia é: fecha um contrato pontual,
transforma esse contrato pontual em contrato de acompanhamento. À medida que você vai ganhando mais autoridade, que você vai focando mais naquele perfil e você vai começar a ser conhecido no mercado por atuar naquele perfil, aí muitas vezes quando você chegar na reunião de qualificação, o cliente já vai ter a confiança necessária para te contratar para acompanhar o empreendimento dele. Mas isso é com o tempo. No primeiro momento, a estratégia é pontual, acompanhamento. Mas sempre vai haver necessidade de acompanhamento. E quando você faz o processo de identificação de perfil ideal de cliente, você já deixa o campo pronto para uma fidelização. Então, você fecha um contrato pontual, já deixando aquele trabalho, aquele serviço pronto para ser fidelizado. Então, você já pensa lá na frente, eu vou fidelizar esse cliente, eu vou fidelizar porque a gente vai prestar um bom serviço. Existe um funil para isso, que eu expliquei na primeira sessão, que vocês vão ter acesso, ok? E eu coloquei aqui de propósito o LTV. Então, eu quero que vocês vejam no chat aí. Vocês sabem o que significa LTV, o que é LTV? Coloque aqui se você sabe, sim ou não. Coloque um sim ou um não aqui. Talvez os alunos da comunidade já vão saber. A Kelly se colocou que sim. Leonardo colocou que não. Marcelo disse que não lembra muito bem. O Renato disse que sim. Renato cansou de ouvir isso na primeira sessão. Então tá. O que é esse LTV? LTV é um coeficiente de desempenho, tá? É um indicador de desempenho. Vou dar uma ideia interessante para vocês, tá? Uma analogia. Quando você está dirigindo um carro, lá no painel do carro, você tem o quê? Você tem indicadores, não é verdade? Indicadores do nível de combustível que está naquele momento, indicadores de giros de motor, de aquecimento, como é que está o aquecimento do motor, se está normal, se não está. Quando você está dirigindo, esses indicadores, eles servem para quê? Para te orientar, por exemplo, se você pode continuar a viagem, ou quando você vai ter que parar para abastecer, para te indicar se os giros da troca de marcha, por exemplo, estão normais, você está trocando as marchas direitinho, para indicar, por exemplo, se o motor está na temperatura ideal, se tem algum problema, se você tem que parar, se você tem que continuar. Então, para você dirigir um carro, você precisa ter aqueles indicadores. Da mesma forma, o seu negócio tem que funcionar. A sua consultoria ambiental tem que funcionar através de indicadores também. São indicadores que vão te dizer se você está tendo um bom resultado na prospecção ativa. São indicadores que vão te dizer se você já tem caixa suficiente para poder investir em anúncios, por exemplo. São indicadores que vão te dizer qual é a forma de geração de demanda que está te dando mais retorno em termos de faturamento naquele determinado mês. E por isso você tem que investir mais nessa forma de geração do que naquela outra. Então, quando você não tem indicadores na sua consultoria ambiental, é como se você estivesse dirigindo um carro e não tivesse nada no painel. Você não soubesse se tem combustível ou não, você não soubesse se o motor está na temperatura certa ou não. Imagina você fazer uma viagem e você num carro dirigindo, se você não sabe nem quanto de combustível tem naquele carro. Então, um dos maiores erros dos consultores ambientais e que limita o crescimento é não ter indicadores. E o LTV é um dos principais indicadores de desempenho de uma empresa, de um negócio, ainda mais quando a gente fala de consultoria ambiental. Porque o LTV é um indicador que vai dizer o tempo, a quantidade de lucro que um cliente vai te dar ao longo do tempo que você se relaciona com ele. Ou seja, eu fechei um contrato hoje, dia 21 de março de 2022. Nesse contrato, ele foi um contrato de R$ 5.000. Quanto de lucro aquele mesmo cliente vai me dar ao longo do tempo? Por quanto tempo aquele cliente vai permanecer me gerando lucro a partir desse primeiro contrato? Isso é o LTV. E é isso que faz as empresas de consultoria ambiental se manterem no médio e longo prazo. E você consegue isso através de um processo de fidelização. Na minha empresa, o LTV médio é de 2 anos, ou seja, pelo menos 2 anos eu consigo fazer com que um contrato ele permaneça me dando lucro. A gente tem contratos aqui tem 4 anos com o mesmo cliente renovando sempre com a gente. A gente tem contrato que é um pouco menos, um pouco mais. A média é 2 anos.
Por quê? Porque aí eu entendi que isso vai me dar previsibilidade de caixa. Eu não preciso estar dependendo de clientes novos a todo momento, porque os clientes antigos continuam me dando lucro e ainda me indicam para outros clientes novos. Ok? Essa é a estratégia que você tem que começar a pensar. Focar em fidelizar clientes e não somente em captar clientes novos. Ok? Isso é um grande indicador que vai de desempenho que vai dizer como é que está a tua empresa. Ok? Além de você aumentar a eficiência de fidelização de clientes, ou seja, você ter um LTV positivo, um LTV que diz respeito às suas metas na sua consultoria de faturamento, você cria autoridade. Então, você começa a ser visto como um profissional especialista naquele segmento. Eu, por exemplo, eu sou visto como um profissional especialista em extração mineral, porque eu escolhi a extração mineral com o meu ICP nesse momento. Inclusive, uma coisa interessante, esse ICP, esse perfil ideal de cliente, você pode mudar, você pode estar mudando esse perfil ideal de cliente à medida que você vê que existe um outro segmento que evoluiu, à medida que você vê que aquele perfil ideal de cliente não está te dando mais o retorno, que tem indicadores que mostram que não está dando o retorno que você está precisando para atingir suas metas pessoais no seu negócio, você pode mudar de perfil ideal de cliente. Tá? Mas antes você precisa criar autoridade em você precisa ter um retorno desse perfil ideal de cliente, que a gente vai aprender a construir hoje na mentoria, na prática, tá? Aqui é a parte teórica da aula, ok? Então você constrói uma autoridade. E quando você constrói uma autoridade, as pessoas tendem a querer te pagar mais do que para outras pessoas que não têm a mesma autoridade que você. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, é muito difícil alguém que cobre mais caro que eu não conheço. Pode ter, mas eu não conheço. Eu não me importo com o que os meus concorrentes cobram, porque eu não me preocupo com isso. Eu tenho a minha precificação e a minha precificação está respaldada em vários fatores. Um deles é a minha autoridade no segmento. Eu tenho vários empreendedores satisfeitos com o meu trabalho nesse ramo, porque eu construí um funil de captação e venda de cliente baseado nesse perfil ideal de cliente. Isso me fez ter mais clientes nessa área, me fez ter mais cases de sucesso, de empreendedores satisfeitos, e isso fez com que eu cobrasse mais caro pelo meu serviço. Ok? Então, você constrói uma autoridade. Você é consultor ambiental, mas você trabalha com o quê? Você atua em qual segmento do mercado de serviços ambientais? Tá? E isso vai fazer você cobrar mais caro, vai fazer você crescer, vai ser visto como autoridade naquele segmento. Isso é muito importante. E por último, você cria expertise técnica. A expertise técnica ela é um fator importante no crescimento do seu negócio. Se você for um bom profissional, executar excelentes trabalhos, as chances são que você vai começar a ser reconhecido tanto pelos órgãos ambientais, agora falando no licenciamento, tá? Como pelos clientes. Então, o mercado vai te ver como alguém que presta um excelente serviço. E isso faz com que você possa cobrar mais caro pelo seu trabalho. Isso faz com que você seja chamado para palestrar pelo órgão ambiental, por exemplo. Vários alunos, eles entraram, ele nem conhecia ninguém, ninguém conhecia eles, e eles conseguiram criar essa autoridade, ser chamado para palestras, porque definiram um perfil ideal de cliente, porque criaram uma autoridade naquele perfil, ok? Então, você começa a ser respeitado do ponto de vista técnico, não só pelos clientes, mas pelos técnicos também, por outros engenheiros, pelos técnicos dos órgãos ambientais, por profissionais de outras áreas, e isso aumenta o seu potencial de ser indicado para outros serviços, tá? Então, a expertise técnica é importante também para você aumentar seu network e ter o respeito da comunidade técnica que está dentro do seu mercado também, ok? Então, basicamente, esses são os motivos do porquê você tem que definir um perfil ideal de cliente. E para você definir o perfil ideal de cliente, você tem que ter alguns critérios que são importantes. Você pode estar se perguntando o seguinte, Lai, mas será que o perfil ideal de cliente que eu estou fazendo hoje é o ideal? Será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que esse tipo de empreendimento ele é ideal? Qual é o tipo de empreendimento que eu devo escolher que se encaixa melhor nesse perfil? Então, eu quero falar com você sobre isso agora, sobre critérios. Quais são os critérios
que você tem que considerar na hora de dizer, eu vou atuar nesse segmento. Então, são 4 critérios que a gente vai discutir agora. Inclusive, eu quero ver a opinião de vocês ao final de eu explicar esses 4 critérios, tá? Por exemplo, o primeiro critério é um nível de consciência. Qual o nível de consciência desse perfil quanto aos problemas e às soluções que você oferece? E aí existem basicamente 3 níveis de consciência que todo mundo tem, não só os empreendedores da área de mercado ambiental, mas todo mundo do ponto de vista geral. Inclusive nós mesmos temos em relação a algumas áreas. Existem 3 perfis. Existe o perfil 1, que é a pessoa que sabe que precisa daquele serviço e está, naquele momento, procurando aquele serviço. Existe o perfil 2, da pessoa que sabe que precisa daquele determinada solução, daquele serviço, mas não está procurando, não é uma coisa urgente para ela, não está procurando aquele serviço. E existe o perfil 3, que é aquela pessoa que não sabe que precisa daquilo. Pode até estar precisando daquilo, mas não sabe que está precisando. Então, o perfil 1 é aquele cara que vai no Google e pesquisa o seguinte: consultoria ambiental na cidade de Fortaleza, consultoria ambiental na cidade do Rio de Janeiro, enfim. É o cara que está procurando, a pessoa que sabe que recebeu uma multa, o cara que recebeu uma notificação, a pessoa que foi no banco, o banco disse, eu preciso que você me entregue a licença. Diz, pô, eu não sabia que precisava disso no banco, eu vou procurar aqui no Google, enfim. Esse é o perfil 1, nível de consciência extremamente elevado. Perfil 2, é o cara que sabe que precisa, mas não está procurando. Por exemplo, o cara que tem uma oficina de funilaria e pintura. Dependendo do porte, ele pode até saber que precisa ter uma licença. Mas ele está fazendo o serviço dele ali, ele não quer crescer muito, ele quer ficar ali no cantinho dele mesmo. Então, ele não está atrás de licenciar o empreendimento dele, não. É o cara que tem aquele empreendimento que sabe que precisa daquele serviço, que já talvez tenha tido alguma fiscalização e por algum motivo essa fiscalização não gerou maiores problemas para ele, e ele está levando com a barriga o empreendimento dele. Esse é o segundo perfil. E tem um terceiro perfil, que é o cara que nem sabe que precisa. Por exemplo, um lava-jato, empreendimentos de pequeno porte. Muitas vezes ele nem sabe que precisa. E agora eu pergunto para vocês, qual desses 3 níveis você acha que é mais fácil você fechar um contrato? Com o nível 1, nível 2 ou nível 3? Manda aí no chat. A Kelly se colocou nível 1. O Leonardo colocou nível 1. Então, fica bem claro. O Renato colocou, acho que 1. Então, fica bem claro, né, galera, que é mais fácil você fechar um contrato com alguém que esteja no nível de consciência mais elevado do que você fechar um contrato com alguém que esteja no nível de consciência lá embaixo. Você prospectar uma indústria e fazer ela entender que ela tem aquele problema, que você tem aquela solução, que as implicações que aquilo tem, é muito mais fácil do que você prospectar um lava-jato que nem tinha nem ideia de que precisava daquilo, para explicar para esse empreendedor que ele tem esse problema, que existe forma de você prospectar empreendimentos com nível de consciência baixo? Existe. É muito mais caro, mais trabalhoso, mas existe formas. E pode te dar um bom retorno financeiro, dependendo das suas metas e da sua estratégia na sua consultoria ambiental. Mas, se você quer faturar de 20 a 30 mil reais por mês, ainda em 2022, você precisa focar em quem? Você precisa focar em quem tem um nível de consciência mais elevado. Quem sabe que precisa daquela solução, que tem aquele problema, ou seja, precisa daquela solução e quem está procurando, e quem sabe que precisa daquela solução, mas por algum motivo não está procurando.
Porque muitas vezes essa pessoa não está procurando porque acha que não é tão sério assim. Porque acha que não é tão importante assim, entendeu? E quando você faz um trabalho de prospecção ativa eficiente, você consegue despertar esse nível de consciência. Mas você focar em empreendimentos com nível de consciência baixa, eu não recomendo, porque é muito mais difícil, é muito mais complicado e talvez nem te dê tanto retorno financeiro assim. Porque se a pessoa tem um nível de consciência muito baixo, é porque o empreendimento dele geralmente é de pequeno porte. Porque se fosse um empreendimento de grande porte, de médio a grande porte, ele já teria esse nível de consciência de que precisava desse trabalho. E empreendimentos de pequeno porte não têm o poder de compra que o empreendimento de maior porte tem. E, inclusive, esse é o segundo fator, poder de compra. O meu ICP, o meu perfil ideal de cliente, ele tem que ter um nível de consciência nível 1 ou nível 2, ou seja, ele precisa saber que precisa daquele trabalho, que tem essa necessidade, e ele precisa ter poder de compra, ou seja, esse perfil tem o budget correspondente ao seu serviço. O que é budget? É orçamento. Esse perfil tem um orçamento correspondente a esse serviço, ele pode investir, por exemplo, eu quero faturar 20 mil reais por mês até junho. Para isso, eu preciso fechar contratos de pelo menos 8 mil reais por mês. 8 mil reais, não 8 mil reais por mês, mas pelo menos contratos de 8 mil reais. Sejam essa faixa de preço, sejam contratos pontuais ou mensalistas. Eu preciso ter essa média de contratos para eu poder chegar em junho e ter condições de ter um faturamento de 20 mil reais por mês, a partir de junho. Então, se você estipulou essa meta, você precisa escolher um perfil ideal de cliente que te dê um fator, que faça você fechar contratos de pelo menos 8 mil reais por mês. Então, o empreendimento ele tem que ter esse poder de compra. Será que um Lava Jato vai pagar 8 mil reais para você licenciar, dependendo do porte? É mais complicado. Será que uma indústria tem condições de investir isso, se ela vê que tem um problema, que é urgente e que você é a melhor solução? Claro que sim. Pode até mais, inclusive, se você fizer o processo da forma correta, que é o que você vai aprender na mentoria. Ok? Então, você precisa ter isso bem definido. Você precisa anotar isso daí. Ok? Então, precisa ter o budget, precisa ter o orçamento. Esse é o segundo critério. Qual é o terceiro critério? Acesso a informações. A gente viu lá no início da apresentação que a gente recapitulou o processo de funil de vendas na prospecção ativa. Tá? A gente viu que no topo desse funil tem uma lista de prospecção. E é o que a gente vai aprender a construir hoje. Nessa lista, você vai ter dados. Dados que vão te permitir ter acesso a essas pessoas. E muitas vezes, quando eu falo isso, alguns alunos pensam, cara, eu vou ter que falar com essas pessoas, eu sou tímido e tal, eu não vou conseguir, essas pessoas não vão me atender. E o que eu sempre falo é o seguinte, cara, se você sabe exatamente com quem está falando, se você faz uma lista com pessoas, não com qualquer pessoa, mas com pessoas que você já fez uma investigação anterior e já viu que ele precisa daquele seu trabalho, e você tem um plano de abordagem, ou seja, você sabe o que falar, como falar, na hora que falar, na hora que você vai falar, você não tem chance de você ser mal recebido por alguém. Você só é mal recebido por alguém se você liga de forma aleatória, você liga sem saber para quem está ligando, se você nem sabe qual é o empreendimento da pessoa, você nem sabe se ela está precisando de alguma coisa, aí você é mal atendido. Mas a ideia da mentoria é você não fazer isso. Pelo contrário, a ideia da mentoria é você fazer isso da forma correta. Ok? Então, você vai precisar ter acesso à informação. Se você precisa ter acesso à informação antes de chegar até esse empreendedor, então você tem que escolher um perfil ideal de cliente que tenha dados disponíveis e acessíveis. Então, quanto de dados desse perfil está disponível e acessível para você só usando o seu computador? Quanto de informação você pode ter desse segmento?
Vou dar o exemplo do meu perfil ideal de cliente, extração mineral. Na extração mineral, eu tenho dados, só com o meu computador, eu tenho condições de baixar informações de todos os empreendimentos de extração mineral que estão na minha cidade e nas cidades vizinhas. Nome, número de processo, número de licença, vencimentos, tamanho da área, material que está sendo explorado, localização dessa extração. Então, eu tenho o suprimento que eu preciso para abordar esses empreendedores. Por isso que eu escolhi a extração mineral. Esse foi um dos fatores que me fez escolher a extração mineral como perfil ideal de cliente. Então, quanto de informação você tem acessível? E eu vou dizer para vocês algumas ideias do que seriam potenciais perfis ideais de cliente para vocês escolherem para vocês. Tá? Mas eu quero que vocês pensem dessa forma. Comecem a pensar dessa forma. Eu tenho acesso, por exemplo, à situação do cadastro técnico federal desse empreendimento. Eu só tenho acesso se esse empreendimento estiver dentro da tabela do IBAMA, por exemplo, de empreendimentos passíveis de CTF. Então, eu preciso escolher pelo menos um empreendimento que esteja naquela planilha para ser meu perfil ideal de cliente, porque pelo menos eu vou saber como é que está a situação dele no IBAMA, eu vou conseguir entrar no site do meu órgão ambiental e pesquisar algum dado desse empreendimento. Eu vou ter condições de ter dados suficientes que me permitam entrar em contato. E a gente vai falar sobre isso na próxima mentoria, que é quando a gente vai falar de abordagem, como abordar esses empreendimentos. Ok? Mas eu já quero dar esse critério para você. Acesso à informação. Lava-jatos. Cara, lava-jato muitas vezes nem precisa de CTF. Eu consigo saber muitos dados de lava-jatos, a não ser que o órgão ambiental do meu município, do meu estado, ele forneça esses dados, é muito difícil eu ter informações. A não ser que eu faça uma abordagem, abordagem ativa, né? Eu faço um percurso na minha cidade e vejo os lava-jatos e vejo quem tem placa, quem não tem, mas é muito mais trabalhoso, você demora mais, você tem um custo de combustível de tempo muito grande para você fazer isso, tá? E talvez nem valha a pena. Qual é o retorno financeiro que um empreendimento desse vai te dar para você chegar na sua meta? É importante para você fechar seus primeiros contratos, mas não é importante se você quer escalar o seu negócio. Vocês que estão aqui, vocês já fecharam os primeiros contratos de vocês. Vocês estão aqui para escalar o negócio de vocês, para terem mais faturamento. Tá bom? Então, vocês precisam focar num tipo de empreendimento que tem informação para você obter e formar uma lista bem feita, tá? E o último critério é potencial de mercado. Qual é a representatividade desse perfil no mercado do seu raio de atuação? Então, por exemplo, se você tem um raio de atuação de 100 quilômetros, eu não sei qual é o seu raio de atuação. Se você está aqui, você já deve ter pelo menos uma ideia do seu raio de atuação, tá? Qual é a representatividade desse segmento? Extração mineral. Ele tem uma boa representatividade no mercado? A indústria, ele tem uma boa representatividade naquele mercado? Então, você precisa entender isso. Como é que você entende isso? Conhecendo o seu raio de ação, você conhece a sua cidade, você sabe o que você vê mais no dia a dia, você consegue ir no Google e pesquisar por segmentos e ver a quantidade de empreendimentos que tem naquele segmento. Então, você precisa ter esse indicativo. Por quê? Porque o seu perfil ideal de cliente tem que ser um segmento que possa te dar potencial de retorno. Você tem que entender que não vai ser todo mundo que você vai abordar que vai fechar um contrato com você. Você tem perdas no meio do caminho e a ideia de você fazer a estratégia é você ter o menor número de perdas possível, mas você sempre vai ter perdas. Taxa de conversão de 30% é muito boa. Então, você tem perdas no processo. E existem também estratégias para você transformar esses clientes que não fecharam em clientes que podem fechar futuramente com você, não abandonar eles. Mas você tem que entender que você vai ter perdas. Então, você tem que ter um segmento que tenha representatividade, que tenha quantidade suficiente para você conseguir, mesmo com essas perdas, atingir a meta de faturamento que você estipulou para a sua consultoria em 2022. Ok? Então, esses são os 4 critérios para você definir um bom perfil ideal de cliente. Você pensa num segmento. Cara, qual é o nível de consciência? Ele sabe que precisa?
ele é um empreendimento já de médio a grande porte, que sabe que tem emissão atmosférica, que sabe que precisa de licenciamento, beleza, passou no primeiro critério. Qual o poder de compra? É um empreendimento que tem 1 ou 2 funcionários, pequenininho ali, que não, enfim, não expande, que não é bem conhecido, ou é um empreendimento que tem em torno de 10, 15 funcionários, 20 funcionários, que já tem um porte maior, que já vende para várias empresas. Então, se for um empreendimento que tem esse potencial, você sabe disso pesquisando no próprio Google, conhecendo o seu radiação e numa conversa com esse segmento você também consegue, tá? Então, beleza, passou no segundo perfil, tem um orçamento, ele consegue pagar R$ 8.000, R$ 10.000, R$ 15.000 no contrato. Cara, esse valor de investimento para quem trabalha com negócios, com indústrias, com empresas, é totalmente acessível. Isso é totalmente acessível, ok? Para eles. E acesso a informações. Cara, eu consigo verificar a situação do CTF desse empreendimento, colocando lá no site do IBAMA, o CNPJ. Eu consigo olhar aqui no Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, por exemplo. Se eu colocar o CNPJ, eu consigo ter alguma informação dele? Eu consigo ter acesso a dados como CNPJ, como endereço, como, enfim, desse empreendimento? Consigo, beleza. Então, já passou no terceiro critério. Potencial de mercado. Tem quantidade suficiente para me dar esse retorno? Quantos empreendimentos desses tem aqui na minha cidade, nas cidades vizinhas, no meu rádio de atuação? Vou dar uma olhada no Google aqui. Posto de combustível e o nome da minha cidade. Vai baixar todos lá. Cara, tem muito, ó. Show. Então, potencial de mercado passou. Então, você acabou de definir o seu perfil ideal de cliente, tá? Você começou a mapear de forma eficiente. Lá, me dá alguns exemplos, por favor, cara. Eu estou meio perdido, meio perdida. Vou dar alguns exemplos para você. Extração mineral é um bom exemplo. É um empreendimento que tem um nível de consciência elevado. O cara que vai extrair, ele sabe, por mais que seja um empreendimento pequeno, a 90% das extrações minerais do Brasil são de pequeno e médio porte. Então, eles sabem que precisam daquilo ali. Eles têm ideia o nível de consciência até para a área de preservação ambiental já é elevado, porque eles mesmos entendem que vão meter uma retroescavadeira no solo, vão degradar o meio, vão desmatar, e eles sabem que precisam daquilo, eles morrem de medo de fazer sem licença, inclusive, tá? Então, extração mineral é um bom ICP, você tem informações disponíveis à vontade para você baixar, você ter acesso, tem potencial de te pagar até 15, 20 mil reais, dependendo do porte, para você fazer os processos de licenciamento e uma mensalidade de até 1.500, 2.000 reais, dependendo do caso. Então, você consegue chegar na sua meta sem ter que estar louco fechando um monte de contrato. Você fechar 2 contratos com extração mineral no mês, você consegue ter 20 mil reais em contratos de licenciamento, por exemplo. Tá? Então, é um bom nicho. É um nicho que, no Brasil, em ponto de vista geral, tem uma representatividade de mercado muito boa. Tá? A extração mineral é um dos setores mais fortes do país. Então, tenho certeza que na sua cidade ou nas cidades vizinhas tem extração mineral, porque para você construir uma casa, você precisa ter areia, precisa ter tijolo, tudo isso vem da extração mineral. Então, a extração mineral está presente em todas as cidades do Brasil, em todos os estados do Brasil. Geralmente é um bom segmento para você começar a atuar. Indústrias, da mesma forma. Empreendimentos agropecuários, dependendo da cidade que você está, pode ser uma excelente ideia, porque são empreendimentos que geralmente o empreendedor sabe que precisa, tem medo de começar sem ter a licença, são processos que precisam de um trabalho técnico maior, então você pode precificar mais. Tá? E atividades florestais, por exemplo, fornecimento de madeira para indústrias. Na indústria, o pessoal usa madeira como fonte de energia e essa madeira ela é fornecida por alguém. Então, atividade florestal, a pessoa vai lá e tira as licenças necessárias para poder fornecer a madeira do seu terreno. Então, é um bom segmento, dependendo. Se tem muita indústria, e essas indústrias elas precisam de madeira, por exemplo, você também tem atividade florestal bastante desenvolvida naquela região, para poder abastecer essas indústrias. Muitas vezes você fecha com indústrias e você acaba fechando com as atividades florestais através das indústrias. Então, tudo isso é estratégia de crescimento do seu negócio, tá? Da sua consultoria ambiental. Agora, eu quero conversar um pouco com vocês. A gente finalizou a parte teórica e a gente vai entrar na prática. E antes de entrar na prática,
eu queria pedir para vocês ligarem o áudio e o vídeo de vocês, se puderem, para a gente conversar um pouco sobre isso, porque a gente viu até agora. A maioria de vocês já tem clientes e eu quero saber de vocês, quais são os clientes que vocês estão focando e se vocês acham que está de acordo com isso que a gente aprendeu até agora. Olá, meus parabéns por você ter ficado até o final. Você acabou de conferir um pedaço, uma parte do meu conteúdo mais avançado de mentoria para consultores e consultoras ambientais ou futuros consultores e consultoras ambientais. E é o seguinte, se você gostou dessa aula, eu quero te dizer que essa foi apenas um test drive, foi apenas um pedaço de tudo que você pode ter acesso de conteúdo, de conhecimento, para que você consiga alavancar a sua carreira dentro do mercado ambiental, atuando de forma independente, de forma autônoma, de forma muito bem remunerada, como um consultor ou uma consultora ambiental. E se você quiser fazer parte do meu programa de mentoria e ter acesso a esse conteúdo completo e até bem mais conteúdos práticos, direto ao ponto, com o meu acompanhamento 24 horas por dia, para fazer você ter sua própria consultoria ambiental ou ampliar a consultoria ambiental que você já tem, aumentar seu faturamento, fazer você fechar mais contratos e alcançar a sua independência financeira, você viver 100% da sua área de atuação, eu quero te fazer um convite. Aqui embaixo na descrição tem um link. Nesse link você vai ter acesso ao tudo que você precisa saber para você entrar para o meu programa de mentoria e ter acesso a tudo isso, fechou? Então, se você quer fazer parte do meu time, você quer entrar para o programa de mentoria, clica no link que está aqui na descrição, cai para dentro que eu te vejo do outro lado. Bora!